Há um tipo de dor que todo homem conhece, mas poucos têm coragem de encarar de frente. A dor de sentir que perdeu o controle. Aquele momento em que ela começa a se afastar, as mensagens esfriam, o olhar muda e você sente que algo se quebrou. Não é só rejeição, é o reflexo da sua falta de disciplina, do excesso de entrega, da ausência de propósito. E é justamente aqui que nasce o homem de valor. Os estoicos diziam que o poder não está no que você controla, mas em como reage ao que não controla. No amor, isso se traduz de forma brutal. Quanto mais você tenta agradar, mais perde o respeito. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força coloca, mais escapa entre os dedos. O verdadeiro domínio está na ausência calculada, na capacidade de se afastar sem raiva, de deixar o silêncio falar por você. Pense em cenas clássicas de filmes como O Clube da Luta ou Drive. O homem que não implora, não explica, apenas se mantém firme, em silêncio, enquanto o mundo tenta entender o que se passa por trás daquele olhar tranquilo. Essa é a essência do homem de propósito. Presença sem necessidade, valor sem validação. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em 5 tipos de ausência que não apenas despertam o arrependimento, mas também moldam um novo tipo de masculinidade, madura, controlada e irresistível. Você vai entender como a falta pode ser mais poderosa do que a presença e como o domínio emocional é o verdadeiro diferencial dos homens que lideram suas vidas. Então, se você está cansado de ser o homem previsível, o que corre atrás, o que perde o foco quando ela some, este vídeo é para você. Aqui não falaremos sobre joguinhos, falaremos sobre disciplina, controle e valor. Sobre a arte de se tornar alguém que não precisa ser desejado para ser desejável. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa acordar. E me diga nos comentários, confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida? Qual dessas frases representa o homem que você escolhe ser a partir de hoje? A maioria dos homens perde o jogo não porque é ruim, mas porque entrega o poder cedo demais. Eles acham que elogiar, validar e demonstrar interesse constante é uma forma de conquistar, quando na verdade é uma forma de se submeter. A validação excessiva cria conforto, e o conforto mata o desejo. Quando você retira o elogio fácil, o você é linda automático, o olhar de aprovação, algo muda no ar. A ausência começa a falar mais alto que qualquer palavra, e ela sente falta do reflexo da própria beleza que via em você. Pense na dinâmica. O homem comum busca aprovação, enquanto o homem de alto valor dá aprovação apenas quando sente que é merecida. Essa diferença é tudo. Um age por carência, o outro por controle. O primeiro se torna previsível, o segundo, um mistério. E o mistério é o que desperta o arrependimento, o questionamento interno de por que ele parou de me olhar daquele jeito. É nesse vazio emocional que nasce o desejo novamente. A filosofia estoica ensina que elogiar sem medida é desperdiçar energia vital. Marco Aurélio dizia: pouco é o necessário para uma vida feliz. Tudo está dentro de ti, na tua maneira de pensar. No contexto da sedução, isso significa: quanto menos você precisa agradar, mais poder você tem. A sua atenção deve ser um prêmio, não um presente. Quando ela percebe que precisa conquistá-la de novo, o jogo muda e você passa de perseguido a desejado. Observe nos filmes clássicos: James Bond, Thomas Shelby, Don Draper. Nenhum deles desperdiça palavras. Eles não correm atrás, não distribuem validação. Por quê? Porque entenderam que o valor não está no que dizem, mas no que silenciam. A ausência de elogios cria tensão, e tensão é o combustível da atração. Quando o homem retira sua validação, ele mostra maturidade e autodomínio, enviando uma mensagem silenciosa: eu não preciso de você para me sentir completo. Mas cuidado,
A ausência não é indiferença. O segredo está no equilíbrio entre presença e reserva. Você não se torna frio, apenas seletivo. Um homem que domina essa arte não ignora, mas escolhe quando e por que validar. E justamente por isso, cada gesto, cada olhar, cada palavra ganha peso. É o controle em sua forma mais elegante. É o poder de se conter quando o impulso grita para agradar. A ausência de validação é, no fundo, um espelho da sua autoestima. Quando você aprende a se validar, não precisa mais buscar aprovação. E é nesse ponto que ela sente o verdadeiro impacto, o arrependimento. Porque percebe que perdeu algo raro, um homem que não se dobra, que não mendiga a atenção. E o arrependimento dela será silencioso, como a sua ausência. Discreto, mas impossível de ignorar. Um dos maiores erros que os homens cometem é tentar ser o porto seguro emocional de uma mulher que ainda nem os escolheu. Na ânsia de provar valor, eles se tornam terapeutas sentimentais, ouvindo dramas, dando conselhos e sendo aquele ombro sempre disponível. Parece nobre, mas na prática é uma armadilha, porque quando você se torna o alívio da dor dela, deixa de ser o motivo do desejo. A ausência emocional, quando aplicada com maturidade, não é frieza, é controle. É o silêncio do homem que aprendeu a não carregar emoções que não são suas. O homem de alto valor entende que empatia não é se envolver, é compreender sem absorver. Ele pode ouvir, mas não se afoga junto. Ele percebe que quanto mais oferece consolo, mais alimenta a dependência emocional. E isso destrói a tensão que mantém o interesse vivo. Na filosofia estoica, isso se chama apatheia, o estado de serenidade diante das tempestades externas. Ser firme quando ela espera a fragilidade é o que desperta o arrependimento, porque de repente ela sente falta da estabilidade que julgava garantida. Essa ausência emocional cria contraste. Enquanto outros homens tentam curar as dores dela com palavras, você oferece silêncio e presença neutra. Isso a faz pensar, repensar e perceber que perdeu alguém que não a idolatrava, mas a desafiava. E o desafio é o tempero da atração. Nenhuma mulher se apaixona pelo homem que entende tudo, mas sim pelo que a faz questionar o próprio controle. Quando você para de ser previsível, ela começa a te observar diferente. Nos filmes e séries, o arquétipo do homem emocionalmente centrado é irresistível. Veja John Wick, Bruce Wayne ou Geralt de Rivia. Todos perderam algo, mas não se tornaram frágeis. Mantém o olhar firme, o semblante calmo e o coração em ordem. Essa é a ausência emocional aplicada, a força de não reagir ao caos. Porque, como dizia Sêneca, quem se domina conquista o mundo. E no campo das emoções, o homem que domina a si mesmo não precisa dominar ninguém. Mas aqui está o ponto. A ausência emocional não é desprezo. É a capacidade de estar presente sem ser sugado. Quando você aprende a não responder a cada emoção dela com emoção, transmite maturidade e poder. Você não se torna um robô, apenas um homem que escolhe quando sentir. Essa calma magnética é rara, e tudo que é raro desperta arrependimento. E no fim, ela vai perceber que o homem que mais a entendia não era o que a escutava, mas o que sabia ficar em silêncio, porque a verdadeira força não está em oferecer colo, mas em oferecer exemplo. E o exemplo do autocontrole é a maior prova de valor que um homem pode dar. Há um tipo de presença que não depende do corpo e um tipo de ausência que não apaga o impacto que você deixou. O homem de alto valor entende isso. Quando ele se afasta, não some. Apenas muda o campo de influência. A mulher pode não te ver, mas ainda sente você. Ela percebe sua falta no silêncio das notificações, no vazio da rotina que antes tinha sua energia por perto. A ausência física é poderosa quando carregada de propósito, não de fuga. É o distanciamento de quem não precisa provar nada, mas ainda domina o espaço pela lembrança que deixou. A maioria dos homens erra ao se afastar tentando provocar. Some.
mas com raiva. Some, mas olhando o status dela. Some, mas esperando que ela perceba. Isso não é ausência, é dependência disfarçada. O verdadeiro domínio vem quando o seu afastamento é natural, tranquilo e sem espetáculo. Você simplesmente desaparece porque tem coisas maiores para fazer, porque sua vida é movimento, não estagnação. Essa leveza é o que a intriga, porque quando ela percebe que você não precisa estar por perto para ser sentido, o arrependimento começa a crescer. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, o estado de paz interior inabalável. É quando nada externo tira você do seu eixo, nem a saudade, nem o ego, nem o medo de perder. O homem que pratica a ausência física com presença energética é aquele que não precisa reafirmar sua importância. Ele é lembrado pela forma como se posicionou, pela confiança que exalava, pela calma que deixava no ar. Como uma boa trilha sonora, mesmo depois que a música acaba, o eco permanece. Veja personagens como Maximus em Gladiador ou Tyler Durden em Clube da Luta. Eles não estão sempre presentes, mas sua energia domina o ambiente mesmo quando estão longe. Isso é magnetismo silencioso, o tipo de valor que não precisa de palco. A mulher sente essa força e compara. Por que ele não sente falta de mim? Por que parece tão em paz? E essas perguntas repetidas no silêncio são o início do arrependimento. Mas é importante entender, a ausência física não é punição. É uma escolha consciente de priorizar o que te eleva. É o momento em que você troca o tempo gasto em mensagens por treinos, leitura, negócios, crescimento. Sua ausência se torna o lembrete de que você é um homem em evolução. E evolução é a forma mais sutil e poderosa de presença. No fim, ela vai perceber que enquanto você se tornava alguém melhor, ela ficou parada no mesmo ponto. E isso dói, porque a ausência física mostra o contraste entre quem avança e quem se acomoda. E é nesse contraste que nasce o arrependimento mais profundo, o de ter subestimado um homem que sabia quando ir embora. Poucos homens entendem o poder de não reagir. A maioria se perde na necessidade de se justificar, responder, provar que está certo. Mas o homem de alto valor age diferente. Ele observa, ele entende que reagir é entregar o controle. A mulher pode provocar, testar, se afastar, silenciar, e ele permanece inabalável. Porque aprendeu a diferença entre responder com emoção e agir com intenção. Essa ausência de reação é a expressão máxima do autocontrole estoico. É quando você entende que o seu valor não está no que acontece, mas no que você decide sentir diante do que acontece. Os estoicos diziam, não é o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece que importa. Essa filosofia se traduz no campo masculino como maturidade emocional. Quando ela tenta te testar, te provocar ou te manipular, e você simplesmente não entra no jogo, algo poderoso acontece. O poder muda de lado. O silêncio vira a tua arma mais afiada. O olhar calmo substitui a necessidade de explicação. E quanto mais você se mantém sereno, mais ela se desequilibra. Essa ausência de reação não é indiferença, é consciência. É o homem que escolhe não ser escravo do próprio ego, porque quem reage rápido demais está sempre no controle do outro. O verdadeiro líder é aquele que domina o próprio pulso, o próprio olhar, a própria respiração. Ele entende que cada provocação é uma armadilha e que o prêmio de quem não reage é manter a própria energia intacta. E energia, no jogo da atração, é tudo. Veja cenas de personagens como Thomas Shelby em Peaky Blinders ou o lendário Miyamoto Musashi. Eles não se abalam, mesmo quando o mundo tenta empurrá-los à emoção. A ausência de reação os torna imprevisíveis, e o imprevisível é irresistível. O homem que não reage de imediato transmite força invisível, e essa força provoca curiosidade e arrependimento.
Porque a mulher percebe que perdeu a capacidade de afetar alguém que antes ela conseguia controlar. Quando você aprende a praticar o silêncio estratégico, descobre que o tempo trabalha a seu favor. O que antes seria uma discussão se transforma em reflexão. O que seria briga vira dúvida. E a dúvida é o início do arrependimento. O homem reativo perde terreno, o homem sereno o conquista. A ausência de reação é a arte de vencer sem lutar, de desarmar sem se mover. E no fim, ela vai perceber que o homem mais forte não foi o que gritou, explicou ou reagiu, mas o que olhou, sorriu e ficou em paz. Porque nada é mais atraente do que alguém que não precisa provar nada. O silêncio do controle ecoa mais alto do que 1000 palavras ditas no calor da emoção. Chega um ponto em que o verdadeiro homem entende: nada é mais libertador do que não esperar nada. A ausência de expectativa é a forma mais elevada de controle, não sobre ela, mas sobre si. Quando você para de esperar respostas, mensagens, validação ou reciprocidade, entra num estado de poder silencioso, porque quem nada espera, nada perde, e quem nada perde é invencível. É aqui que nasce o homem estoico em sua essência, o que caminha firme mesmo sem garantia de chegada, o que ama sem se apegar, o que oferece sem cobrar retorno. O homem comum cria expectativas porque ainda vive no campo da ilusão. Ele acredita que o esforço emocional sempre gera retorno, que o amor deve ser recíproco, que o carinho precisa ser reconhecido. Mas o homem de alto valor sabe que o mundo não deve nada a ele. E é justamente essa consciência que o torna livre. Ele entende que o desapego não é frieza, é sabedoria. É o momento em que ele deixa de tentar controlar o que sente e começa a controlar o que faz com o que sente. Na filosofia estoica, essa postura é chamada de autarquia, a autossuficiência do espírito. É o estado do homem que se basta, que encontra prazer em sua própria companhia, propósito em seus próprios passos. Quando você chega nesse ponto, algo mágico acontece. O foco muda. Você deixa de querer ser escolhido e começa a escolher. E é aí que o jogo vira. Porque toda mulher sente quando um homem está completo, e o arrependimento vem não pela perda de atenção, mas pela perda de uma presença madura e centrada. Nos filmes e livros, esse arquétipo aparece em personagens como Neo em Matrix ou Aragorn em O Senhor dos Anéis. Homens que caminham pelo dever, não pelo desejo. Eles não esperam aplausos nem reconhecimento. Apenas cumprem o que acreditam ser o certo. Essa ausência de expectativa é o que cria magnetismo, porque o homem que não precisa é o homem que atrai. O desejo nasce da escassez emocional, não da abundância de necessidade. Quando você deixa de esperar, o tempo passa a trabalhar a seu favor. Suas ações se tornam mais intencionais, sua mente mais calma e sua energia mais leve. Você não é mais o homem que vive em função da resposta dela, mas o que vive em função do próprio crescimento. E é justamente quando você se desapega que o universo conspira, porque a liberdade é o perfume do poder. No fim, ela perceberá que o homem que mais a marcou foi o que não a esperou, o que seguiu seu caminho, confiante, em paz, de cabeça erguida. E é nesse momento que o arrependimento floresce. Não porque você se foi, mas porque ela finalmente entendeu que você nunca precisou ficar. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Você quer ser o homem que reage ao mundo ou o homem que o mundo reage a ele? O caminho estoico da conquista não é o da manipulação, mas o da maestria interior. Cada ausência calculada é uma forma de se reconectar com o que realmente importa, seu valor, seu propósito, sua paz. Quando você entende que não precisa provar nada, cada passo seu se torna presença. Essas 5 ausências não são um jogo, são um espelho da maturidade emocional. São o treinamento silencioso do homem que aprendeu a viver com autocontrole e desapego, e que por isso
se torna irresistível, porque enquanto os outros imploram por atenção, ele investe em si mesmo. Enquanto os outros perdem energia tentando ser escolhidos, ele se transforma em alguém que não precisa de escolha para ter valor. Agora pare e se pergunte: quantas vezes você se perdeu tentando agradar? Quantas vezes confundiu atenção com amor? Quantas vezes entregou o controle sem perceber? Talvez esteja na hora de mudar a estratégia, não para conquistá-la, mas para se reconquistar. Lembre-se, o homem que domina a si mesmo é o homem que nenhuma rejeição pode quebrar. O que não reage, o que se afasta, o que não espera, esse é o verdadeiro líder de si. E é por isso que o arrependimento sempre bate na porta de quem o subestimou. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com aquele irmão que precisa ouvir isso hoje. E me responde nos comentários: qual ausência você vai praticar primeiro? Qual delas mais te desafiou a olhar para dentro? O jogo muda quando você muda. O resto é apenas consequência.